Então vamos agora. Então vamos apresentar agora uma guia. Bem, então vamos aqui ao sexto tópico. Né? Olha só, está aqui, eu já coloquei 2 aulas online gravadas, a de 8 de janeiro e a de 15 de janeiro. Foi o que eu consegui. Os outros deu maior problema, gravou a metade, aí caía, não gravou mais, aí eu tive que deletar. E né, o sexto tópico, eu vou dar uma olhadinha aqui, ver como é que está aqui a participação dos meus queridos estudantes. Vamos lá. Tem muita gente aí que não está nem aí. Para 49 dias e 15 horas. Outra, 48 dias, 48, 48, 48, 41 dias, 44 minutos, 45 dias. Não estão nem aí. Paciência. Cada um sabe de si, né? Mas então vamos lá, vamos voltar aqui à história da arte. PP, 2. Aqui. Então vamos aqui. E uma coisa fundamental, né, da arte e da educação visual, essa questão do espaço e do tempo. A gente saber organizar o espaço e o tempo. Então vamos lá aqui, né? O quinto tópico, né, foi o barroco. Quem assistiu, quem já estudou, né, com o barroco a gente tem, é o século XVII, a gente tem a importância da luz na imagem, na observação, as pessoas, questão de usar a luz, que isso tem a ver com usar o espelho, usar a lente, né? A luz. Então, isso vai ter uma importância enorme na pintura, com Caravaggio, vai dar origem ao tenebrismo, né? E a pintura capta a luz pela cor, é através da cor, é o trabalho da cor, né? Diferencia a pintura e a partir da pintura. A pintura existe desde a Era das Cavernas, com certeza ela vai continuar existindo indefinidamente, porque é a ciência da cor pigmento, da cor material. Né? A partir daí vai surgir também uma outra concepção da cor, que é a cor-luz. Graças ao desenvolvimento da cor-pigmento, né, da pintura no século XVII, com a luz, o tenebrismo, e depois, né, toda uma série de pintores, nós vemos aqui o Delatour e o Rembrandt, né, né, está associado à luz, o microscópio, o telescópio, né, mesmo a câmara escura mais simples, que aí já existe no barroco, e vai, inclusive, realmente ser usada, né? Nós já vimos aqui o Vermeer. Vermeer ele usava realmente já, pelo que se sabe, a câmara escura. Então, isso não fica restrito apenas aos artistas, né? Porque é uma nova elite, uma elite palaciana, burguesa, rica, né? Que reúne em torno dos quadros, em torno dos livros, que homens e mulheres que leem, que escrevem, e que conversam sobre as imagens, sobre o que leem, etc. e tal, né? E toda essa cultura gera uma nova filosofia racionalista, né? Que é a filosofia cartesiana, que é a base, digamos, dessa filosofia, é o Descartes, mas a filosofia não é só
como hoje em dia a filosofia realmente é um ramo específico do conhecimento, diferente das ciências. Mas aí se mistura com as ciências. Por exemplo, Descartes é o grande matemático, né? Já no ensino médio você deve ter estudado lá né, as coordenadas cartesianas, isso é invenção dele, né? A geometria tridimensional, né? Como o Newton, que é outro filósofo, né? Hoje a gente diz que é cientista, ofensivo, mas na coisa Leibniz eu tenho, não sei o que tem, mas eu sempre tenho o Spinoza. O Spinoza cria uma nova metafísica, né? Ou seja, aquela filosofia racional lá do Aristóteles, ela é açucarada. Você vai ter outra filosofia racional que tem a ver com essas imagens, né? Com essa nova cultura. Então, vamos agora a um outro aspecto da cultura, né, que nós vimos aqui pelos artistas da vez passada, né? Nós vimos aqui o Barroco do século XVII, nós vimos o Karate, que ainda é o finalzinho do século XVI, começo do século XVII, que ele é muito importante, porque ele coloca uma coisa que vai ser característica, que é o pathos, né? O Caravaggio, ele vai trazer a coisa para a luz, com a coisa do tenebrismo, o Jorge de Latour, que foi um ótimo exemplo disso, e o Rembrandt, que vai expandir, né, isso para uma série de outras coisas. Agora, vamos entrar agora no nosso tópico, vamos entrar agora no sexto tópico, que é outro aspecto do Barroco, ou seja, do século XVII. Que essa, eu vou explicitar mais essa questão do pathos, né? Pathos é a grande emoção, é a super emoção, né? E uma outra forma de pensar a questão da luz. A luz é importante, mas aí vai além do tenebrismo, né? Aqui vocês veem, olha só, né? Deixa eu diminuir aqui. Melhor o zoom. Deixa eu ver se ainda fica menorzinho. Isso. Um instantinho, eu vou fechar aqui a porta, que está vendo muito barulho de fora. Né? Então, vamos ver. Aqui, né, a gente tem um rapto, é um tema mitológico, né? Isso é a tradição, a narrativa, a história, né? Mas preste atenção aqui nas cores, né? Na a qualidade de pele, né? E esse alto contraste do escuro com o claro, com a luz, da sombra com a luz, ele é atenuado, inclusive aqui já fica azulado, né? A gente vai aqui, e tudo, né? Tudo, se você perceber, né, tem aqui a luminosidade, né? É como se a luz incidisse, né? Mas tem o trabalho de cor, o colorismo, né? A qualidade, parece que realmente é pele, né? Então, aqui, a mesma coisa do pathos, né? Essa questão do claro e escuro, né? Você vê aqui a importante, né, para a percepção do espaço, a cor do cavalo do escuro, né? Mas com a ênfase aqui, agora a ênfase é a cor.
é a cor, o movimento, né? A carne. Então, é uma cor que parece carne, né? Não é mais aquelas pedras, aquelas coisas levinhas, né? É para parecer. É uma humanização, a humanização, assim, no sentido dos personagens, das figuras, né? Essa humanização ela é completa. Aí ela vai se completar, já é como mostrando pessoas, né? Pessoas vivendo aquilo ali, a ação, né? E ação exagerada, né? Então, esse grande contraste de luz e sombra, né, que é característico do barroco, ele aparece aqui, mas já através, já é mais complexo, porque isso tudo é trabalhado com cor, né? Já no tenebrismo, aquele preto do fundo não é simplesmente preto, aquilo é uma mistura de cores, são camadas, né? Predomina muito o vermelho, o amarelo, né? Aí aqui você tem, e a espacialidade, né? Porque tem o ilusão espacial, ele é criado pela cor, pelo entendimento da perspectiva, né, que o mais distante é menor e tal, né? Tem toda uma construção, porque isso tudo é construção, como é que está colocada a figura, né? E tem um movimento, uma dinâmica, né? Alto contraste sobre toda luminosidade, né? Aqui, eu vou aumentar aqui um pouquinho de novo, esse predomínio, né, do alto contraste, a luz e a escuridão, né, está aqui, mas já tem essa coisa do colorismo, do trabalho com a cor, né? E vejam aqui, né, isso é uma forma de perceber que tem a ver com como é que o desenho é usado. Né? O desenho ele tem uma parte teórica que é comum a todo mundo que vai trabalhar com 3D, mas o arquiteto ele vai usar esse 3D e a observação de uma maneira com um material que é mais adequado, que pode ser o lápis, a caneta, a pena, né? E geralmente se restringe a isso. Né? O desenho do arquiteto é um desenho essencialmente de linhas. Claro, é construção, é reta, ele está visualizando aquilo ali. Né? Já o desenho do pintor é o mais aberto, e dependendo de como é que é, mas os princípios são os mesmos. Né? E aqui, né, vocês veem, é tudo criado com a cor. A coisa do patos, da super emoção, né? Isso aqui é uma queda aos infernos. Como é que a espacialidade ela é criada? Né? Ela é criada essencialmente através da cor. Né? Então, vê uma luz de cima, isso daqui é como um abismo enorme. Né? E aí começa uma grande diferença na pintura. Vamos chamar, já a partir do barroco, a pintura acadêmica, porque aí vai precisar uma formação de academia, que começa a se organizar em termos institucionais. Ou seja, o pintor ele precisava ter uma formação em desenho, que é teoria do desenho, teoria da forma, teoria do espaço, uma formação em cor, que é a teoria da cor local, né? Os contrastes, as complementares, as combinações, como conhecer também as técnicas, como porque a cor, né, ela é criada somente na pintura a óleo através de superposições de camadas. Então, isso exige uma lógica tátil-visual, de como é que eu misturo a cor, como é que eu vou lá, como é que aquilo vai aparecer depois. Né? O Rubens, ele vinha do norte, né? Lá onde hoje é a Bélgica, mas ele foi estudar na Itália. Na Itália que começam os cursos, as academias eram cursos que depois, já na época barroca, se eu não me engano, isso começa na França, é que se vai realmente criar uma instituição, que é uma instituição,
vão ser as academias de belas artes. Mas aí você já tem essas academias, que são academias de desenho. Por quê? Porque também era ali que era uma coisa teórica, se torna a formação de pintura, e pintura é uma coisa prática de fazer, tinha demanda, né? Então tinha os ateliês. Então, e além disso, né, por causa do ilusionismo, o pintor, o papel do pintor passa a ser diferente do que era anteriormente, né? A relação dele com a demanda, com o público, né? Ele não está mais a serviço de uma narrativa. A função dele não é apenas explicitar uma narrativa, mas ele tem o poder de mostrar, através de uma visão, né, dar uma visão especial, que depende dele, do olhar dele, né, que para o público isso é inspirador, isso desenvolve o pensamento, né? Claro, isso é à medida que você pode contemplar, você ficar olhando e pensar e relacionar, né? E essas coisas estão relacionadas com as questões da época, né? Então, essa condenação aos infernos, né, a tragédia, isso é uma forma de pensar, né? Então, vamos ver outros aqui, e o Rubens não é só patos, né? Mas daqui, olha só a diferença, né? Aqui a gente não tem mais a figura, aquela figura clássica, né? Aquela beleza do classicismo, aquela beleza ideal de medidas, né? Não, aqui você tem a beleza de mulheres mesmo, né? Mulheres que foram observadas, foram feitas, né? Em que tem, inclusive, a celulite, né? Tem a gordurinha. Veja aqui o detalhe, né? Desta aqui, dando um apertinho no braço da outra, né? Com o dedo, né? São as três graças, é um tema já antigo. E a espacialidade, né, tem mas daqui o que é fundamental na espacialidade? Ele usa esse grande contraste do escuro, né, da sombra, esse grande contraste, mas o principal aqui é a cor. Olha a importância desse azul, né? A importância, sim, também da cor, né? Não é um branco, não é aqui é toda uma combinação de cores, né? Tem toda uma luz, os cabelos, né? Aqui um outro exemplo, né? Você tem esse grande contraste de claro escuro que traz as figuras para fora, né? Mas você tem a cor, né? Que inclusive usada nos corpos, usada na paisagem, né? E essa aproximação, o tema, né, digamos, oficialmente, fica, isso daí é um tema da mitologia, né? Por que a mitologia, como é que é até as três graças? Porque você tem essa cultura ilustrada em que se lê não apenas a Bíblia, mas se lê também filosofia e o que os novos escritores estão escrevendo, né? Os novos poetas, com essa possibilidade da publicação do livro, né? Do livro impresso, os poetas que animam as rodas, né? É porque nessa cultura da corte vai surgir o salão. O salão que também vai ter nas residências burguesas ricas, né? Então, aqui um outro, né? A diferença é que a gente tem um patos, e é uma coisa sutil, mas é para como é a criação, a construção do espaço não é só o desenho em perspectiva, né? Mas a criação do espaço é também através da cor, tanto através do contraste entre o escuro e o claro, né, que é a luminosidade, através da luminosidade, né? E essa luminosidade não é só o grande contraste, é também o jogo das cores, né? É o colorismo, o que traz
um grande realismo, embora se você... Os pequenos detalhes, eles desaparecem, né? Aquele detalhe que você pode fazer com a Pinim, isso daqui, mas isso não tem importância, o essencial, o principal, né? Então, aqui, por exemplo, né, esse contraste de claro escuro é muito pequeno, né? Isso daqui tudo são temas históricos, né? Que isso é como você vai ver um filme, você vê uma história, que pode ser um tema histórico ou não, um tema inventado, aí depois ainda são temas históricos, depois os próprios temas inventados pelos romancistas passam também para as telas e tal, tá? Né? Isso daqui é mas isso é para ser visto. É como um filme, você vê e depois você sai comentando, vai conversando, você fica pensando, né? E aí eu quero fazer essa associação com o filme, porque na minha opinião, do meu ponto de vista, né, o pintor barroco é o antepassado do cineasta de hoje em dia, do século XX. Com a diferença de que o pintor barroco ele tinha que sintetizar toda uma história numa única cena. E numa única cena em que, em primeiro lugar, e que é mais importante do que a própria história, é o que você está vendo. Porque, independentemente de você conhecer a história, você vê isso daqui é interessante. Como é que as pessoas estão brigando, o que está acontecendo, o espaço e a criação pela cor. Então, né, o pintor barroco, a partir de uma história da mitologia, uma história da religião, né, a partir daí, de romance, ele vai concentrar aquilo ali numa única imagem, visão. O cineasta, não, ele pega uma história, ele vai imaginar várias cenas, aí já tem, tem o tempo. Aqui a gente não tem tempo, é só um espaço, mas é um espaço comparado, né? Como se fosse um instante, uma visão. E o cinema não é mais outra coisa do que uma projeção contínua de quadros assim estáticos, né? O quadro que tem que ter essa visão 3D, que é projetado numa série, né? São 24 quadros por segundo, e aí a gente tem a ilusão do movimento, né? Mas, na verdade, são quadros sucessivos. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Isso daqui... cadê? Isso daqui é uma série enorme, né? Essa cultura cortesã, já é das monarquias. Né? Isso daqui já não é em função da religião, já é em função da monarquia, em função da corte. Né? Isso daqui é uma série que foi encomendada ao Rubens. O Rubens foi um pintor, um artista muito bem sucedido, ele ficou riquíssimo, ele era bajulado pelas cortes. Ele, inclusive, atuou como diplomata, né, porque as cortes, as dinastias, elas viviam em rixas e eram aparentados, né, porque então, foi feita uma aliança entre os Médicis, lá de Florença, e lá o rei da França, e a Maria de Médici se casou, foi casada com o casamento aristocrático, é um acordo de família, então eles foram casados e a Maria de Médici foi para a França, aliás, ela é muito importante na história da França. Então o Rubens foi encarregado de fazer toda uma série, isso são quadros imensos, lá para o Palácio em Paris, e já na época eu acho que já é o Louvre. Então, isso daqui é a chegada dela, né? Claro, isso tudo é como um filme, é toda uma encenação, é o que é possível,
não é? E tem toda uma parte assim, né, que ele vai usar o recurso aqui da mitologia, né, para ter todo um clima, né, toda uma coisa de casamento, né, e aqui tem toda a coisa oficial, né, aqui ela chegando, começando a viagem, né, aqui ela sendo recebida, apresentada, não sei. Então isso é uma série, eu não sei quantos, são 9, estão no Louvre, eu já vi, isso é uma sala enorme, né, que foi feita especialmente, né? Então isso aqui seria como o que hoje o fotógrafo registra, o videasta registra, né? Aqui, como eu disse, ele foi muito bem sucedido, pintor muito bem sucedido, né? As cortes lá disputavam o serviço dele, né? E ele teve 2 casamentos, daqui é ele e a esposa dele, é um autorretrato com a esposa, a primeira esposa, que morreu jovem, ainda 30 e poucos anos, né? E ele é um burguês, né? Ele não é um aristocrata. Mas aí é o burguês rico que já se veste mesmo igualzinho como os aristocratas, né? Essa cultura, nova cultura cortesã, que é um grande salto no processo civilizatório. Esse conceito de processo civilizatório é do Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores brasileiros que nós já tivemos. Antropólogo, político, criou um monte de coisa, inclusive a Universidade de Brasília. Né? Então, isso é o processo civilizatório. Isso daqui tudo tem a ver com etiqueta, como é que você está vestido. Né? A etiqueta ela surgiu de uma forma rigorosíssima. Então, imagina andar com essa gola, coisa chata, né? Apertar aqui, que é a apresentação, né? É o salão. Né? E continua, né? É o salão que vai dar origem, digamos, lá já no nosso século XX, o restaurante, né? O clube, né? O salão de festas, etc. e tal. Antes não tem, a coisa muito mais simples, né? É aquela festa lá dos camponeses, é a festa lá no castelo, né? Alguém tocando lá um instrumentinho de corda. Aí você já tem uma coisa muito mais, uma cultura muito refinada, porque entre as invenções do Renascimento também tem as invenções da música. Né? Os instrumentos musicais, vai surgir o cravo, que vai ser o piano, né? Os instrumentos de corda vão se desenvolver, vai surgir o violoncelo, o violino, né? Como o desenho, né? O desenho como uma coisa teórica, inclusive esses membros da corte, eles não só leem, escrevem, leem livro impresso, escrevem também como desenho, como também, às vezes, pintam, né? Tem educação visual, né? Vem em quadros, discutem em quadros, né? E tem a educação de etiqueta, porque a convivência passa a ser próxima dentro de palácios, dentro de cidades que se expandem, e a gente vivendo, não é, muito próximo, é diferente de viver espalhado, a gente vivendo as coisas, não é, as condições ambientais. Então, isso daqui, não é, já tem muito com o homem moderno. Hoje em dia não é uma coisa assim, todos nós nos comportamos assim, a gente se arruma no fim de semana, no sábado, que a gente vai a algum salão, aí tem outro salão, pode ser lá o salão do samba, não é? Mas salão do samba não é mais terreiro, não é? Como não é mais a festa da aldeia, né? Ou a festa lá do castelo antigamente, né? Então aqui o retrato, isso daqui é a esposa dele morreu, teve uma outra esposa, que era a sobrinha dele, isso aqui não é uma esposa não, mas no final da vida ele viveu bastante, quando ele casou, já segunda vez, ele já era mais
velho, já era maduro e tal, né? E ele passou a viver a Antuérpia, e é uma coisa que ele pinta, faz pinturas para ele mesmo. Né? Ele faz pinturas não sob encomenda, não para atender aos seus clientes, né, poderosos, mas as pinturas são dele mesmo. Né? Então, aqui né, a origem é lá a pintura de gênero, né? A espacialidade, veja a coisa do claro escuro, né? Mas é a claro escuro, né? A cor, a luminosidade. Né? Então, isso tudo são variações de azul, como a importância do azul, como é usado o amarelo, o vermelho, né? E o domínio do desenho, das figuras. Então, aqui é uma dança de quadrilha, em que rapazes e moças, correm, brincam, né? Ciranda, passa por baixo, faz assim. Hoje em dia não tem mais essas danças, né? Essas danças eram danças tradicionais populares. Na quadrilha ainda tem, na quadrilha brasileira, né? Que vem lá da França, né? Que são bem, então esse daqui é o Rubens. Isso é uma coisa, né? Já é com barroco a gente já tem aqui, com Rubens digamos, já é o pintor moderno, né? Não tem mais nada a ver com o pintor da antiguidade, da Idade Média. Aqui um outro, Claude Lorrain, e a gente não pode pensar artes, entender arte, né? E quem trabalha com arte, ou vai trabalhar com arte, tem que entender o que é arte, o que significa arte, né? Aí a gente começa assim, da arte 1 com isso, com a questão do conceito de arte, tal, papapá. Aqui a gente temos o Claude Lorrain. E para a gente entender arte, tem que pensar sempre nessa relação, né? Que é a demanda, o financiamento, os meios, a execução e o público. Né? Porque para você fazer isso é preciso ter meios e tem quem execute. Né? E para fazer isso tem que ter uma demanda do financiamento. Isso custa. Né? O artista tem que viver, também poder se dedicar a isso, às vezes contratando auxiliares. Aliás, o Rubens teve muitos auxiliares no ateliê dele, para ter aquelas coisas imensas, atender toda a demanda. Né? E o público, no final das contas, é o que realmente decide se é arte ou não arte, é o grande juiz, né? E o público o público não tem cara, o público não tem rosto, o público é todo mundo e não é ninguém. Né? E no final da história, com o tempo, quem ganha é o público, né? O gosto do público. E se o público muda, o gosto, o interesse, as coisas mudam. Né? Então aqui a gente tem esse público ilustrado, o Claude Lorrain, um francês que passou a maior parte do tempo na Itália, e os quadros dele, a maior parte dos quadros dele são essas paisagens. Né? Veja aqui, né, a questão da luz, da luminosidade. É toda uma paisagem, imersa assim numa luz assim, né, uma luz assim, meio do Mediterrâneo. É uma paisagem, né, em que os edifícios, porque isso é uma paisagem histórica. Aí você tem, essa é uma tradição de séculos, de milhares de anos, que a função da pintura primeiramente, substituir a narrativa oral ou escrita por uma narrativa visual. Que assim, os analfabetos, os que não sabem escrever, não sabem ler, têm acesso a essa narrativa da língua. Né? Tem acesso ao audiológico. Né? Aqui aí a gente já tem outro público, uma outra demanda, e a coisa não é... mas isso, vamos dizer, digamos, essa convenção, vamos dizer, esse preconceito, assim, por que fazer uma pintura? Né? Mas aí então tem o interesse pela antiguidade clássica,
pelas histórias da mitologia e ligadas à história, que a história longínqua ela é sempre mitológica. Então, aqui tem a história do Enéas, né? Aí, o Enéas de Troia, isso daí é um fato da história, não é uma história mítica, mas que para os romanos, isso foi no tempo de Augusto, né, o primeiro imperador romano, um poeta ele foi encarregado pelo Augusto, ou seja, ele recebeu uma grande pensão, uma casa, vai lá, eu vou ter que fazer isso daí. Escrever um grande poema contando a história dos romanos a partir da Grécia. E aí é o Enéas é um grande patriarca, é a origem, é o Enéas, depois de Troia destruída, ele vai orientado lá pelos deuses, eu acho que é por Vênus, ele vai até a Itália e no caminho ele passa lá pelo reino de Dido, que se apaixona por ele fica lá, né, se ama, mas ele tem que cumprir o destino, ele vai, e a própria Dido fica desesperada, se joga, se mata, se joga, né? Inclusive isso daí tem uma ópera famosa. Então, isso aqui é feito exatamente para um público que conhece, que olhando, vendo, né? E a aspiração, né, dessa cultura ilustrada, né, é o desenvolvimento urbano que eles lendo e vendo e pelas ruínas, não é? Tinha havido no Império Romano e não existia na Europa na época, né? Então, vai se construir, o Renascimento é um retorno, voltar a essa coisa do urbano. Então, esse interesse, né, pelas essas construções, né, aqui é uma construção tipicamente romana. Por que é romana? Aqui a gente tem a base, é o templo grego, né, umas 3 outras, mas daqui a gente tem em cima uma coisa acrescentada pelos romanos. Então, é uma arquitetura greco-romana, como também são aqui as colunas, né, os arcos. E aí você tem a paisagem e com a cor, a luminosidade, não é? A pintura, o ilusionismo pictórico que vai trazer uma coisa impossível para a escultura. Aí os pintores ganham realmente dos escultores. Ganham a parada para sempre. A água. O céu e a água. Então, você vai ter isso daqui, a escultura não consegue. Não tem como. E a pintura oferece isso. Você tem, né, uma cena de um porto, como era na época o porto, com as canoas, levando lá até aqui já são uma caravela, aqui estão outras, não é? Construções. Como é que ele fazia isso? Ele fazia muitos estudos locais de desenho, né? Pintor, está sempre desenhando, está fazendo. E depois quando ele ia pintar com base nessas anotações, no seu conhecimento histórico, na sua imaginação, ele criava, né, graças ao conhecimento do desenho, da teoria do desenho, e aí das cores que cada um vai desenvolvendo, né? E aqui, então, veja aqui o poder disso daqui, né, dessa percepção da luz, desse estudo da luz através da cor, né? Que aqui a gente vê realmente uma cena com o sol nascendo. Olha só, o sol nascendo é da manhã, começando aqui, como a coisa clareia, né? E você vê a água, pelo sol forte, né? Então o horizonte se confunde, né? Aqui você vê o contrário, né? Que é o sol se pondo, você sente aqui bem, lá vai escurecendo, aqui a cor é outra, né? E é incrível, como é uma cena, né? Uma cena como captada fotograficamente. Agora, isso é a chamada pintura clássica. Ou melhor, eu queria dizer paisagem clássica. Tudo isso a gente pode... o termo clássico é complicado. O classicismo, arte clássica, tudo é meio complicado, né? Hoje em dia, assim, da nossa perspectiva do moderno, tudo, de certa forma, é arte clássica ou acadêmica, né?
Mas eu queria dizer a paisagem clássica, que é uma paisagem, essa paisagem é em parte fictícia, é em parte baseada na observação e em parte criada por ele. Né? Quanto aí não dá nem para a gente saber, teria que estar lá para verificar. E essa importância da paisagem, né, uma paisagem que é, aqui, por exemplo, né, já é uma paisagem realista. É uma composição muito simples, né? São aqui as ovelhinhas, né? As ovelhas, os carneiros, né? Aqui no curralzinho, né? E todo, né? Qual é como é que a gente, como é que percebe, como é que é trabalho disso? Através da cor, né? Da cor local, do claro-escuro, né? O claro-escuro não é apenas o grande contraste do preto com o branco, né? Mas é o contraste, as variações dos amarelos, dos marrons, dos vermelhos, as combinações, né? Então, isso aí é toda uma teoria da cor local. E aqui tem alguns desenhos para você, para ilustrar, né? Mostrar aqui, são estudos aqui dele, né? Então, vocês veem, né, que é um desenho que usa muito pincel. Né? Por exemplo, essa forma aqui aqui é feita com pincel. Né? Usa algumas coisas, caneta, você pode combinar. Né? Então, aqui uma outra. Predomina o pincel, porque é o pensamento da cor. Né? Aqui uma outra. Isso daqui é feito sobre um papel azul, com... eu acho que é caneta, mas o giz, uma coisa assim, né? Entra também a questão do pincel, né? Aqui é claro também o uso do pincel. Então, conforme o instrumento que você vai usar, né? Se é a pena, se é a canetinha, se é o bastão, se é o carvão, se é o lápis sépia, né? Se é o pincel com aguada, né? A aquarela, o desenho vai, né, fazer, digamos, pensamento, a lógica assim, da forma, com a cor, né, das claro-escuro, luz, vai ser diferente. Então, vamos passar aqui um outro, que é o Nicolas Poussin. Né? Também é barroco, esse daqui também é francês, esse daqui, né, a semelhança de Rubens, são obras com muitos personagens, mas não tem aqueles movimentos apaixonados né, a questão da cor, e aqui a cor, né? A gente vê, a cor já é bem barroca, essa cor é luminosa, né? A luz, né? Aqui, por exemplo, aqui o branco, né? Da cor aqui dessa figura, que é uma mulher, né? O branco em si, né? Como aqui, né? Todo que cria um foco, né? Há toda uma coisa de luz, mas não é uma coisa de tenebrismo, né? E um cuidado com o desenho, é toda, digamos, uma composição, é toda uma cena, né? Aqui é bem mais estática, então, né, tem mais a ver assim, com uma cena de teatro, né? E, aliás, é nessa época do Barroco que vai surgir o teatro de ópera, a ópera, né? Com esse desenvolvimento musical, além desses concertos e teatros que se organizavam nas cortes, ou mesmo em casa, né? E com participação de poetas, declamação de poetas, apresentação de música, uma pequena peça, né? Claro, no salão do rei, né? Na corte do rei, já na corte lá do Barãozinho já era menor, na corte também, que aí já não é corte, mas no círculo de amigos lá do mercador muito rico, do cara que enriqueceu, né? E com isso também crescimento da população, novas funções,
os burgueses, né, também fazem carreira no exército, digamos, tem uma elite culta, em que a imagem é importantíssima, e com essa portabilidade, essa imagem é acessível, principalmente dentro desses círculos limitados, né? Nesses círculos ilustrados. Aí você já vai ter uma diferença, né, do castelo, da igreja. Continua tendo uma arte religiosa, porque aí você tem uma separação, uma arte palaciana, já um palaciano burguês, e o Poussin, né, ele né, a espacialidade, o ilusionismo é incrível, como a figura parece que ela realmente está subindo, né? E como ele sabe usar, que escurecem, mas dá realmente a sensação de que ela acabou de subir, né? Os anjinhos estão ali. Vamos aumentar aqui de novo. Essa inspiração na verdade, é um pretexto para os pensamentos da época, né? Aqui você tem uma cena mitológica, né? O que é para provocar, na verdade, no espectador pensamentos, né? Aí a pintura ela passa a ter uma função muito importante, que é a gente tem que entender com o conceito de dispositivo. É como também a fotografia, o cinema, vai ser a arte, né? A coisa do visual é muito importante. É o dispositivo. O dispositivo é aquilo que você liga e desliga. Não, o interruptor de luz. Você liga e desliga, que é um dispositivo. Então, o quadro é um dispositivo, um dispositivo o quê? Mental. Um dispositivo para a sua mente, a visão, né? Porque através da mente ela vai associar essas imagens se você contempla, se você pensa, né? Se você conversa, você vai através da sua memória com outras imagens, com outras coisas, né? E isso é uma base do pensamento. Então, aqui, né, um outro, essa inspiração, diferente do Rubens, aqui é um patos, digamos, bem controlado, é uma coisa mais teatral, né? O do Rubens é mais movimentado, é coisa de, né? O colorismo do Rubens também é muito mais intenso, né? E, aliás, isso daqui vai depois dar uma diferença que vai resultar, porque aí o século XVII, né? O seiscentismo, você já tem surgem as academias, né? As academias de belas artes, que amplia essa cultura através dos seus salões, das exposições feitas nos salões, que são abertas, né? Isso amplia o público, cria também um intercâmbio, principalmente com a Itália, através de concursos de premiações. E o Poussin é um artista francês, né? E essa inspiração no classicismo já no final do século XVIII, que é o final do Barroco. Isso vai dar dois movimentos, que vai ser o neoclassicismo, que, digamos, é a origem do neoclassicismo, Rubens, Rembrandt, principalmente Rubens, é a origem do romantismo. Né? Então, aqui temos uma cena
do destombamento, né, de Jesus. Então, o espaço ele está construído, não é aquele desenho linear das retas, né? Tem todo conhecimento teórico da perspectiva. Entender a perspectiva, entender o campo visual humano, como é que funciona o olhar, né? Como é que a gente vê. O que é o nosso campo visual? Como é que a gente vê os objetos, por que a gente vê daquela forma, como é que é a forma dos objetos, né? Então, isso daí vai se entender a partir de toda uma teoria da luz, né? Que é uma teoria geométrica, é tudo, vamos dizer assim, toda coisa teórica que a gente simplifica chamando o desenho de perspectiva científica, né? Criado lá pelo Brunelleschi, que vai se desenvolver e tal. E aí, né, isso aqui tudo é criado pela cor, essa variação, essa cor, né, em claro e escuro, com nuances e nuances, misturas, né, a cor local, né, que é todo a escolha, como é que estão distribuídas as cores, né, aqui a escolha do vermelho aqui um meio vermelho, meio amarelo, né, um ocre. Isso também que é importante, que com o barroco a paisagem, e aí a paisagem clássica, como a paisagem também do Renascimento, né? Não é a paisagem do local ali, que você vai lá e vai ver um local, né? Não é a paisagem lá. Então, é inspirada na paisagem, mas é mais ou menos parecida. O importante é que a gente veja a paisagem, e aqui nessa vitória com a paisagem, que tem água, que tem ar, que tem tudo, é a vitória do ilusionismo pictórico sobre o escultor. Né? Então, aqui a gente tem um céu, a gente tem umas montanhas no fundo, você tem aqui o rio, você tem a água, né? E tudo, né? E essa toda todo esse conhecimento da cor, né, que é uma coisa tátil visual, mas tem a coisa teórica, né, que usa a coisa da luz. Aqui a sombra, né, então aqui tem uma grande sombra que fica quase preta, quase tudo escuro, como aqui também, né? Então, através disso, mas então já é outra forma de pensar o espaço dentro dessa visão já racional, né, lá do horizonte, da profundidade, dos pontos de fuga, etc. E tal, né? Aqui, né, mais um exemplo, isso daqui não existe antes, nem era possível existir antes, né? A gente tem uma cena, vê aqui a importância, né, desse claro escuro, aprofundado, né, do colorismo, né, aqui os cinzas, a variação de cinzas que tem, né? E aí você tem uma coisa que já faz parte do domínio da pintura, uma paisagem que você tem água, você tem um afogamento, né? Tem o pathos de novo aqui, né? O drama. Aqui você tem o cara tentando contar, aqui o barco que caiu, né? Da cachoeira, né? O cara, o trovão, e o cara aqui desesperado levantando as mãos aos céus, né? E o barco caindo, esses daqui se salvando, segurando numa tábua, né? O outro lá, outro tentando subir, outro tentando salvar o outro, aqui a mulher dando um menininho para salvar o que já tinha conseguido chegar, que o barco chegou, né? Então, é toda uma imagem criada pelo artista, a partir do qual a gente pode se emocionar e pensar, e refletir, né? Sobre a vida. O título é o inverno, não é o sentido da vida, as coisas da vida, do inverno da natureza e tal. Né? Bem, aqui então vamos aqui ao outro. Estou ficando já bom no tempo, né? Que é o Diego Velázquez, que foi um pintor da corte de Madrid, na época em que a Espanha, que é um dos primeiros impérios modernos, o primeiro,
era a dinastia, né, da Espanha, era a mais poderosa, o império era o maior, mais poderoso da Europa, que incluía a Holanda, né, a Bélgica. Né? E aqui o Velázquez, né, é um pintor que mora na corte, faz parte da corte, ele morava lá dentro, como muitos outros pessoas, né, um palácio enorme, já é essa corte, né, essa grande corte, como lá a corte de Versalhes, né, lá na França e tal. A função dele é executar as coisas. Repare aqui, né, a coisa do claro escuro, do alto contraste, mas aqui a coisa do trabalho com a luz, com a cor, né? Então, é a roupa aqui do rei, né? As coisas aqui, a importância aqui, né, do branco, aqui já é outro branco, né? É um branco de pele, aqui é o branco do algodão, o branco da meia, né? Como aqui é um banco já de outro, já do linho, né? Aqui já é um branco de prata, e isso tudo é por essa associação, né, da cor com a luz, essa teoria da cor local. A cor local é a cor das coisas, né? A cara não está pintada de azul, a cara está pintada a cor como é a cor da pele, como o cabelo, pintada a cor da pele, isso é a cor local. Né? É a teoria de como fazer isso, de como conseguir tudo isso daí, essa teoria que envolve a teoria da luz, envolve todo, né, assim como o desenho, envolve toda a geometria cartesiana, o desenho em 3D, essa questão da cor envolve a teoria da luz, né? A luz, como é que a gente vê a luz a luz que bate sobre os objetos e reflete e chega até os nossos olhos. Né? Então, essa teoria da luz, inclusive, vai ser criada pelos filósofos. Né? O Newton vai criar a teoria da luz, que é da luz branca, né? Que através do prisma, ela como é que é? Não é refrata é quando dobra, né? Além de inclinada, mas ela separa, né? Nas cores, como também do arco-íris, né? Mas que, sobretudo, explica isso como o que nós vemos, né? Sendo um reflexo da luz que bateu lá nos objetos. Né? Então, por isso que a atenção também, o que é mais ou menos iluminado, como é que é a iluminação, como é que isso altera, né, as cores. Então, isso pelos pintores, que o pintor pensa em termos... Pintor pintando, ele não vai pensar em termos como lá o cientista, o filósofo, que é audiológicos, né, que vai usar lá o cálculo, a quantidade... Ele vai trabalhar o tátil visuológico, aqui de misturar tinta, pegar o pincel, colocar lá, com tudo aquilo, vamos dizer que ele está pensando, que ele viu, que ele pensa, é outra. Isso você só vai desenvolver, inclusive, pintando, né? Que, aliás, é uma coisa que eu acho que todo estudante de arte devia pintar um pouco, né? Deveria fazer parte do básico, assim como o desenho também. Né? Hoje em dia, onde a cultura urbana, né? Essa nova cultura visual urbana que se difundiu todo. Geralmente, muitas pessoas pintam, né? Aliás, não é pintar profissionalmente. Você profissionalmente é outra coisa. Você tem que ter público, depende do público, você se direciona ao público. Mas o simples pintar para si mesmo, né? Amadoristicamente, isso daí ajuda muito a pessoa a desenvolver a percepção visual, entender as coisas, etc. Então, tem aqui essa aproximação, né? Em primeiro lugar, né, a questão da cor, da luminosidade, né? Aqui o Baco, né, que é o Dionísio, é o Eros, né? O deus da jovialidade masculina, né? E Baco quando ele entra
quando o jovem, né, entra na fase adulta, ele está sexualmente maduro, né? Já chegou é o começo da vida. E aqui a gente tem, né? Então tem é quando começa a bebida, né? A saída. Então aqui o Baco, aqui é uma celebração. Né? Em termos de composição, vocês veem, né, a coisa da cor, da luz, né? A sombra, né? Isso tudo traduzido em termos de cor. Ele é um super colorista. Né? E essa aproximação, né, com o seu público, com a época do público. Né? Então, aqui o Baco ainda é um rapaz, assim, digamos, que remete, como esse outro rapaz aqui, são dois rapazes jovens, né? Ele está aqui com uma roupa, assim, um pano, né? Uma túnica. Então, isso aqui remete à antiguidade. Mas os outros são, né? A gente vê aqui, isso daqui já é um cara, é um espanhol, né? O chapéu, que existe até hoje, as roupas, né? Esse daqui também, pela vestimenta, que são como que retratos, né? E aqui tem todo... ele está colocando uma coroa de louro, né? E ele mesmo tem a paparreira, aí tem aqui o vinho, né? Então, é como a partir do Baco, o cara cria uma cena que é para você pensar, imaginar, né? Através da conversa se expande, né? Certos quadros, existem verdadeiros livros, obras escritas só a partir do quadro, né? Porque é isso que vai se institucionalizar no Barroco, né? A narrativa, ela não é mais o fundamental, a narrativa oral, escrita, audiológica, ela é apenas um pretexto, tá certo? Para algo, né? Para uma imagem que vai gerar narrativas, através do raciocínio, das ligações, etc. E tal. Como pintor de corte, né, ele tinha certas obrigações. Então, por exemplo, a pintura do Velázquez não tem muito espaço para paisagem, né? Como aqui, né? Isso daqui é o infante, é o príncipezinho herdeiro da criança. Evidentemente, isso daqui, o garoto não pousou aqui, né? Também o cavalo não pousou aqui, e está tudo paradinho, né? Tem, vamos dizer, o fundo da paisagem, mas então, né, isso daqui é um retrato todo criado, né? Até o menino, você imagina sem dificuldade que deve ter sido para o menino pousar, mas aí é que é a qualidade do pintor, né? Ele cria uma cena, né? Que, se você olhar assim, parece assim, realmente um instante o cavalo. Né? Ele cria uma cena totalmente fictícia, mas que parece real. E aí a gente já tem realmente essa relação com a realidade, né? Com o mundo, a humanização completa. Tá? Agora a gente não vai chamar isso de realista, porque é tudo idealizado. Não é começar, você vê, é improvável, é impossível. O garotinho não andava assim num corcel. Ainda mais, não é? É uma idealização. É algo para você pensar, né? Que tem significado e se desdobra, né? Então, né? É o garoto, o herdeiro que ele traz aí todo, já é o futuro rei, o futuro imperador. Né? Agora, essa aproximação, né?
com o realismo, então você tem aqui um retrato que já é um retrato realmente realista. É um retrato de um Papa, eu acho que é Inocêncio X, se eu não me engano, Júlio XII, alguma coisa assim, né? Em que e através desse alto contraste, né, do escuro com o claro, mas sobretudo através do trabalho da cor, né, a gente vê o cara sentado lá, as mãos um pouco crispadas, né, isso daqui, a renda, o rosto, a expressão, né, ele não tem nada de santo, né? Ele é aquele chefe de igreja militar, né? Chefe, uma espécie de monarca, né? Que o Papa, com essas monarquias que vão se formar a partir do Renascimento, ele é uma espécie de monarca, né? Aqui entra uma paisagem, uma grande paisagem, né? E aqui a importância que tem já nessa nova cultura, a imagem, né? A pintura. Isso daqui foi feito para celebrar o Acordo de Breda, na verdade, é a conquista de Breda, de uma cidade. Então, através da arte, né, uma conquista é uma humilhação, é alguém é subjugado, né? Alguém é submetido à força. Não é algo para o... isso daí são disputas, né, entre dinastias, são pessoas aproximadas, familiares e tal, papapá, né? Então, ele é encarregado de fazer, de comemorar isso de uma forma em que, digamos, essa vitória, essa conquista não é humilhante, não cria um inimigo, cria uma outra situação, né? Já digamos, a política moderna que vai depois, né? Assim, a diplomática, a diplomacia, né? A imagem vai ter uma importância muito grande na diplomacia, a imagem criada pelos pintores, não é à toa que o Rubens vai ser um diplomata, ele próprio, né? Aqui é um autorretrato dele, né? Dá para ver bem aqui esse tratamento, né, do claro escuro, né, lá desde o Caravaggio, como o Rubens também ele foi estudar na Itália, depois ele veio para a Espanha, foi se formar lá na Espanha, e aqui ele tem uma série de quadros que são retratos de anões. Quer dizer, assim, eu já não preciso explicar muito aqui sobre a forma, né, essa coisa da importância do escuro, esse alto contraste para trazer aqui, né? E são realistas, né? Aliás, todo o retrato dele já é realista. O retrato, para ele ser fiel, ele tem que ser realista, né? E aqui é de um realismo que, inclusive, é comovente, né? Se você prestar atenção aqui na figura sentada. Na corte, por que ele pintava isso? Né? Como é que um pintor de corte, na etiqueta, né? É um negócio de você viver próximo junto, todo mundo está falando um do outro. Né? Na aldeia, você não pode dar um pulo que todo mundo sabe. Né? Na cidade pequena, né? Na rua, blá, né? Imagina na corte, né? É por isso que vão criar também, vai se criar etiquetas, coisas. Hoje essas coisas já não tem problema, nós nos acostumamos, nós vivemos assim, a gente nem conhece o vizinho de apartamento, conhece assim, leva ano, uma vez se encontra, dá um bom dia, depois talvez tenha uma oportunidade, né? Você leva anos para ficar conhecido, amigo, né? Nem se visita, nem quer saber de nada. Isso é muito diferente, evidentemente, na corte, né? E o que o pintor faz, ele não faz. O pintor tem uma hierarquia e tal, né? Mas então aqui tem há uma circunstância, né? Porque eles todos são dom alguma coisa, eles fazem parte da família imperial, da família real, né?
o, é, que é um dos problemas que vão surgir com o casamento consanguíneo, né, as dinastias para se manterem, perpetuarem, né, então vão havendo casamentos entre sobrinho, tio e sobrinha, primo, prima, primo em primeiro grau, já em primeiro grau. Na antiguidade houve até casamento de irmão com irmã para preservar, né, o domínio do território e é o problema do incesto, da proximidade, né? Da proximidade familiar, né? Genética, que cria problemas. Então, do motivo da decadência das dinastias vai ser esse casamento intrasanguíneo, né? Dessas famílias, que vai trazer muitos doentes, vários tipos de doença. Quanto mais variado, né? Hoje em dia, pela genética moderna, a gente sabe, quanto mais variada for a troca genética, mais possibilidades tem a criança de sobreviver, de superar, né? Enquanto menos, porque certos defeitos, certas coisas que acontecem nos genes se perpetuam, se ampliam, né? Inclusive, vai ter um pintor no modernismo, no impressionismo, pós-impressionismo, né? O Toulouse-Lautrec, que era um aristocrata, pintor, e que tinha o nanismo, eu acho que é nanismo que se chama, são pessoas pequenas. Né? Então aqui a gente tem outro não, um dom não sei o que lá, né? Aqui a importância desse grande contraste de luz e sombra, né? Esse foco, a importância aqui da cor, né? Esse espaço exterior, essa paisagem, gente, é tudo criado com a cor, também do desenho. E essa aproximação que vai ter no barroco, né? Aquilo que é chamado pintura de gênero, que é o cotidiano, né? É o cotidiano. Então a gente tem aqui, né, uma mulher fritando ovos, né, é uma panela de barro no fogo, o garoto aqui, né? É claro, assim, você observando que eles pousaram, eles pararam, né? O garoto, então, é claro, como vamos dizer, ele está fazendo a pose, mostrando aqui. A mulher menos, assim, está mais natural. Porque, né, esse cuidado de tudo que é a cor local. Aqui a gente vê realmente um prato com a faca em cima, né? Aqui a gente vê o pilãozinho de metal, né? Aqui o ovo, né? E tudo isso é só possível com a cor, né? Então, o barroco vai desenvolver toda, vamos dizer, essa ciência da cor local. Toda, vamos dizer, são teorias, são muitas teorias. O pintor, para acordar, ele é também um estudioso, né? Ele é um artista liberal, assim como o escritor. E vai se estabelecer uma relação, né, entre os pintores, entre os escritores. Essa cultura ilustrada vai, inclusive, né, no século seguinte, o século XVIII, criar o iluminismo. São novos filósofos, né, filósofos franceses, alemães, italianos, e o iluminismo vai marcar já essa era moderna e o comecinho da era contemporânea, que é já o nosso tempo. Né? Então aqui vamos ver outro quadro porque o melhor do Velázquez eu estou deixando bem para o finzinho, que é uma das obras mais espetaculares de toda a história.
Né? Então, aqui a gente tem essa aproximação, né, com a pintura de gênero, a coisa da cor. Né? Então, a gente vê aqui o vaso, é uma maravilha, o jarro, né, que é o vaso aqui bem na frente, ou mais atrás aqui, e coisa que vai como que sumindo na luz, né? A sombra, subindo na sombra, né? Como a luz vem aqui. Aqui é que é bem moderno, apesar, né, aqui do anjinho com a asa, né? Uma asa que é uma coisa, né? Mas a figura é muito interessante, isso daí deve ser realmente de observação, né? O rosto a gente não vê claramente quem é. E aqui, esse quadro extraordinário, eu tenho que diminuir, que é uma das coisas mais incríveis que já se fez. E que tem a ver com toda essa ciência da visão, né, da luz e tal, da cor. É uma síntese. Então, assim, primeiramente, aqui vocês veem um ambiente, um espaço grandão, um grande salão, né, que tem... Ele está envolto em sombra, mas dentro uma luz aqui na frente, vindo da direita, aqui da porta, como tem uma luz que lá vai lá atrás, né? O desenho, né, pela geometria, né, está todo segundo a perspectiva. E aí vamos observar, prestar atenção nas coisas. A gente tem aqui uma cena, assim, é como que se parássemos num instante que você tem aqui um pintor, que é o próprio Velázquez, o rosto dele, dá para reconhecer pelo autorretrato, uma enorme tela, assim, bem na frente, e tem aqui um grupo, né, que tem um centro, que é essa garotinha, essa menina aqui, vestida, né, com uma roupa assim, aqui no fundo, na parede do fundo, tem um espelho é que aparecem duas figuras que estão refletindo quem? Alguém que está aqui, alguém que o pintor está pintando. Lá atrás, né, ao lado desse grande espelho, está a porta que dá para outro ambiente, que tem uma escada, que vai levando, que está entrando alguém aqui, pela iluminação. Né? Então, a gente tem uma imagem que é como se fosse, de repente, feito um instantâneo, um momento em que o rei e a rainha viram isso. E nós estamos aqui na posição em que o rei e a rainha estavam nesse momento. Não é? Nós estamos aqui na posição em que nós nos veríamos refletidos lá no espelho. Nós estaríamos nesse espaço aqui, um pouquinho na frente. Um pouquinho aqui, chegando um pouquinho mais para cá, o chão, está aqui o rei e a rainha, que é de onde a gente está vendo, de onde se vê todo o quadro. Né? E aí, né, esse jogo de posição, ele está pintando o rei e a rainha. Na verdade, ele está pintando, ele pinta, na verdade, o que a rainha está vendo, que inclui ele próprio dentro da cena, né? Da cena que ele está fazendo. Né, veja as figuras, isso daqui é a infanta, é uma herdeira. Né? Se ela não vai ser rainha, ela vai ser casada com um rei, com um príncipe. Ela já é educada desde pequenininho, a educação dos príncipes deles eram 24 horas por dia, tudo regrado, tudo, não é? Então ela já é uma menininha, ela tem as suas aias, ela nunca está acompanhada sozinha, ela está sempre, tem as outras coisas, que são pessoas da nobreza, são parentas, não é? Aqui tem uma freira e um padre, né, que estava aqui, digamos, chegaram aqui no salão, estavam no salão naquele momento, talvez saindo pela posição aqui. A intenção é essa, o dinamismo, né, aquele dinamismo do Rubens, que a gente vê em todas as obras do Barroco, está aqui. Né, como se
fosse um instante, o cara que está se mexendo, e é como se de repente a menina entrasse e desse assim uma parada, né? Que ela dá uma olhadinha, ela quer o centro, né? E aqui estão as suas damas, que são moças maiores, né? Talvez aqui seja a professora, a freira aqui. Aqui tem mais uma anã, que essa aqui é uma anã que é para divertir. Os anões também, além, vamos dizer, de ter alguns anões da nobreza, devido a esse problema do matrimônio muito próximo, né, dos laços muito próximos, assim, essa coisa da proximidade sanguínea, né? Mas também outros que eles eram usados como uma diversão, para divertir, para animar, alguns muito inteligentes, né? Alguns eram bufões, era um divertimento que a corte podia ter, né? Junto com aquelas sessões de coisa, né? Então, isso daqui é o... Aqui nós terminamos hoje o Barroco do século XVII. São 10h07, deixa eu voltar lá. Aqui. Ok, vamos parar a apresentação. Eu vou desligar também aqui a câmera. Pronto. Interromper a gravação.